Teologia é uma ciência que teve origem no inferno. Nós não podemos estudar Deus nem a sua palavra. Mas a cegueira espiritual está aqui. Todas as igrejas estão na cegueira espiritual, por causa dos padres e pastores. Porque a humanidade sempre está a caminhar no espírito de sapo, de Apocalipse 16, 13. Aquilo que está em segredo, pertence a Deus. Não cabe aos teólogos, não cabe aos estudantes, aos religiosos, ir procurar saber o que é aquilo. Hebreus 1:1, Paulo diz, falou-nos, é passado. Você não pode dizer, Jesus fala. Não aquele que recebe uma teologia, uma igreja, um sacerdote, aquele que recebe um profeta. Tem que haver um profeta sobre a terra. Tudo que nós sabemos, como eu disse, sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre a salvação, nós só sabemos por causa dos profetas. Um próprio texto das Escrituras. Não sei se é Isaías aqui, 9, não estou lembrado aqui, não achei aqui ainda. Um texto de Isaías, né? Quando o Senhor Jesus, ele cita uma passagem do Antigo Testamento de Isaías. O senhor disse aí que um verdadeiro profeta deve estar de acordo com a palavra de Deus. Só se refere à Bíblia. Mas os fariseus e saduceus diziam, Jesus, o que você disse sobre oferecer a outra face não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus são os rolos dos profetas, é a Bíblia. Jesus, o que você disse sobre apedrejar somente quem não tem pecado não está de acordo com a Bíblia. Os filhos do diabo lá diziam que as coisas que Jesus pregava não estavam de acordo com a Bíblia. Sim, eu vou concluir. Quando Paulo veio para dizer que ele era a salvação de Deus, a luz do mundo, os filhos do diabo diziam, mas Paulo, a luz do mundo é Jesus. O que você diz não está de acordo com a Bíblia. E quando Lutero veio para dizer que o batismo era na palavra lá, Pai, Filho e Espírito Santo, por aspersão, os filhos do diabo diziam, Lutero, as tuas palavras não estão de acordo com a Bíblia. Obrigado, apóstolo. Nós estamos chegando ao final do sexto bloco. Nesse momento eu quero fazer duas perguntas para os debatedores. Se houver tempo, né? Eu quero fazer uma pergunta, se houver tempo eu faço outra pergunta. Lembrando que o objetivo dos debatedores é convencer os telespectadores, cada um com a sua versão sobre em que consiste a salvação. Vou fazer a primeira pergunta aqui para o professor Leandro, depois passo a mesma pergunta para o apóstolo Deltamar. Se houver tempo, eu quero fazer mais uma pergunta. Se não houver tempo, em seguida nós iremos para as considerações finais. Professor Leandro, em Mateus 23, Jesus citou aquela frase importante para os líderes religiosos, né? Que os pais deles haviam falado, né? Que se existissem no tempo dos seus pais, eles jamais teriam consentido em matar os profetas, né? Isaías, Jeremias, etc. E Jesus falou, mas foi os seus próprios pais que colocaram os profetas no sepulcro. A gente sabe que eles eram os líderes religiosos judaicos, eram em sua época, né? E eram justamente os maiores examinadores da Bíblia. Quando fala Bíblia, a Bíblia existente em cada época, né? Tá ok. Pegando desse gancho aí para fazer a minha pergunta, o senhor está entendendo o que eu estou falando, né? Sim. Jesus falou que deve examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então, quero fazer a seguinte pergunta. Como que é possível que os maiores examinadores da Bíblia, os mais profundos conhecedores de tudo que está escrito na Bíblia, a pessoa que pode citar a Bíblia de cor e salteado, grandes conhecedores, mestres, né, nas Escrituras, como que justamente essas pessoas perseguiram os profetas, mataram os profetas, perseguiram Jesus e mataram a Jesus? Porque soa como uma incoerência, não é isso? Então, pergunto para o senhor Orleans, primeiramente, como que é possível, senhor Orleans, em cada geração, os maiores examinadores da Bíblia serem justamente eles quem perseguem, maltratam e matam os profetas, e nem Jesus foi exceção?
Vou te dar 3 minutos, professor Leandro, para você estar respondendo. Você entendeu a pergunta, professor Eu Leandro? entendi sim, entendi, senhor. Entendi. Posso cronometrar seu tempo, professor Leandro? 3 minutos. Posso Pode sim, cronometrar? pode sim, pode sim. Aí eu queria lhe responder Professor essa Leandro, o pergunta, tempo é todo seu, professor Leandro. Fique à vontade, certo? 3 minutos. Eu queria lhe responder essa pergunta com um próprio texto das Escrituras. Não sei se é Isaías aqui, 9, não estou lembrado aqui, não achei aqui ainda. Um texto de Isaías, né? Quando o Senhor Jesus, ele cita uma passagem do Antigo Testamento de Isaías. Ah, mas eu vou falar aqui, que eu não estou achando aqui a referência, mas é por causa da sua própria cegueira espiritual, né? Cegueira espiritual. Ah, e eles deveriam conhecer o autor das Escrituras, o próprio autor das Escrituras, o Deus da Bíblia, que é o único Salvador. Se eles assim o fizessem, como está escrito na palavra de Deus, que eles deveriam, que todos os homens devem reconhecer a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Os apóstolos falaram isso, Pedro falou isso. Lá em Atos capítulo 2, versículo 3, diz: ora, para que saibais que este a quem vós crucificaste, ele está falando das pessoas que você citou, e o mataste, Deus o fez Senhor e Cristo. O próprio apóstolo Pedro diz isso, que Deus, aqueles que o mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 16, versículo 31, Paulo disse para o carcereiro, Paulo e Barnabé, quando eles perguntaram, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E a pergunta, por que ele não perguntou, e por que Paulo respondeu, crê em mim, porque Jesus é que morreu na cruz, mas eu sou, como disse o nosso amado irmão aí, disse que com Felipe, que Paulo era o profeta no seu tempo. Então, crê, por que Paulo não disse assim, crê em Jesus e crê em mim, que eu sou enviado de Deus? Ele disse, tão somente, senhores, como devo fazer ser salvo? Essa pergunta é para todos. Talvez você que está me ouvindo esteja fazendo essa pergunta. Nós estamos finalizando esse debate. E talvez você ainda não alcançou a sua salvação e não sabe como fazer. Talvez você está usando fazendo a mesma pergunta do carcereiro de Filipos. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Barnabé responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Então basta crer em Jesus Cristo. Obrigado, professor Leandro. Estou zerando o tempo aqui, só um minutinho. E, na verdade, eu fiz a pergunta, mas para convencer os telespectadores, né? Eu vou passar agora a mesma pergunta para o apóstolo Otamar, mas eu vou perguntar, apóstolo Otamar, quer que eu repita a pergunta ou você entendeu a pergunta? Não estou ouvindo, apóstolo Otamar. Me desculpe. Sim, eu entendi. Não precisa repetir a pergunta, né? Eu não preciso. Então, tá. Então, eu vou te dar 3 minutos para responder a mesma pergunta que eu fiz para o professor Leandro. O tempo é todo seu, apóstolo Otamar. Fica à vontade. 3 minutos. Ok, muito obrigado. Por que os mais famosos ou mais bons estudantes das Escrituras sempre mataram os profetas? Porque a teologia é uma ciência que teve origem no inferno. Nós não podemos estudar Deus nem a sua palavra. Os religiosos vão estudar Deus nas escolas pastorais, fazer cursos de teologias e seminários. Eles vão ler centenas de livros. E aí eles interpretam a palavra de Deus. É Deus ele mesmo que revela a si mesmo, revela a sua palavra a quem ele quer. E Amós 3,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas, não aos sacerdotes. Apocalipse 10,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Segunda Crônicas 24:19, Deus envia os seus profetas para fazer a humanidade chegar-se a Deus. Não pode se conhecer Deus sem um profeta. E até mesmo para Pedro dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Para ele ter aquela revelação, tinha que ter um profeta sobre a terra chamado Jesus de Nazaré. Agora, por que eles nunca reconhecem?
porque eles estão numa cegueira espiritual, como disse o senhor Leãs. Mas a cegueira espiritual está aqui. Todas as igrejas estão na cegueira espiritual, por causa dos padres e pastores. Quando nós nascemos, mesmo o mais velho homem, a mais velha mulher que está vivo sobre a terra, quando todos nós nascemos, as igrejas católicas, protestantes, evangélicos, branamistas, já estavam aí ensinando falsidade para as pessoas. E as pessoas aprenderam falsidades e chamam de palavra de Deus. As pessoas foram nas escolas pastorais em aprender algumas mentiras e ensinam isso como sendo a palavra de Deus. Interpretam a Bíblia e ensinam isso como a palavra de Deus. Algumas imaginações e pensamentos de alguns teólogos, e eles ensinam isso nas suas escolas como palavra de Deus. Eles não reconhecem o profeta, não reconheceram o profeta em cada geração, porque a humanidade sempre está a caminhar no espírito de sapo, de Apocalipse 16, 13. Eles estão olhando para o que Deus fez no passado. Os olhos do sapo estão sobre a sua cabeça. E o sapo vê muito bem o que está atrás dele, o que Deus fez. É por isso que o senhor Leães pode dizer, Jesus Cristo morreu na cruz, Paulo disse isso, Moisés disse aquilo, Isaías disse aquilo. Está vendo o que Deus fez no passado. Depois o senhor Leães pode dizer, e Jesus Cristo virá, haverá o arrebatamento, haverá isso, haverá o anticristo, haverá isso e aquilo. A humanidade caminha com o espírito de sapo. Olha o que Deus fez no passado, olha o que Deus irá fazer no presente, mas o sapo não tem condições de ver o que está no presente. E os fariseus e saduceus mataram Jesus porque eles estavam a caminhar com o espírito de sapo. Eles mataram os apóstolos porque estavam a caminhar com o espírito de sapo. O Papa Leão X e todo o catolicismo queriam matar Martinho Lutero porque caminhavam com o espírito de sapo. E eles são incapazes de ver o Deus vivo falando no presente. Como que Deus fala? Vou concluir. Deus fala por meio de um profeta. Tudo que nós sabemos sobre Deus e sobre a salvação, só sabemos por causa dos seus servos, os profetas, e o Deus vivo tem um profeta hoje sobre a terra chamado Cacô Felipe. Obrigado, apóstolo Tamar. Bom, eu tenho mais uma pergunta para fazer aos debatedores, né? 3 minutos a resposta, em seguida são as considerações finais. Posso estar fazendo mais uma pergunta? Pode? Sim. Então, vou fazer a pergunta aqui para o professor Orleans. Está zerando o cronômetro. Professor Orleans, Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma se antes ter revelado os segredos dos seus profetas. Eu quero fazer uma pergunta aqui, primeiramente, para o professor Orleans, em seguida eu vou fazer a mesma pergunta para o apóstolo Tamar. Essa escritura, Apocalipse 3,7, ainda está valendo hoje em dia ou ela está encerrada? Uma coisa ou outra, né? E por quê? Qual a sua explicação para a sua resposta? Seu professor Leandro, o tempo é todo seu, 3 minutos. Fique à vontade. Ok. A Bíblia, eu vou responder com o texto da Bíblia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, em Hebreus capítulo 1, o apóstolo Saulo, que também era chamado de Paulo, este homem que era um homem superentendido dentro das Escrituras, ele escreveu dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus nos falou pelo seu Filho. Vou repetir. Paulo, este homem superentendido dentro das Escrituras, que pregava Jesus Cristo, ele disse, escrevendo a carta aos Hebreus, havendo Deus outrora, se referindo ao tempo dos profetas, inclusive Amós, falou muitas vezes de uns aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, Deus tem nos falado pelo seu Filho, aquele que constitui o herdeiro de todas as coisas. Deus fala, não através de um profeta, claro que existe o dom de profeta, dom de profecia que está listado em 1 Coríntios capítulo 12, incluído nos 9 dons espirituais, que são os dons do Espírito Santo, para aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo, como eu fui, tive o privilégio de ser batizado por Jesus Cristo, em 5 de dezembro de 2017, ele me batizou cumprindo a promessa de Joel 2, 30 e 28, cumprindo Mateus capítulo 3, versículo de número 11, que diz, João Batista testemunhando, dizendo, na verdade, tínhamos batizado com água para arrependimento, porém Leandro, caiu a transmissão, vamos aguardar 1 minuto. O irmão para o tempo dele, irmão, para dar para ele de volta o tempo. Está parado o tempo. Vamos aguardando. Deixa eu adicionar ele aqui novamente.
Vamos lá, deixa eu concluir meu pensamento que caiu a conexão. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e esse batismo não foi restrito no dia de Pentecoste, porque se cumpriu em Atos capítulo 12, mas continua cumprindo até nossos dias, porque Atos capítulo 12, versículo 39, diz: pois para vós outra é a promessa, para vossos filhos, para todos quantos estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, Jesus Cristo é o mesmo, e ele não fala por meio de um profeta, mesmo que eu creio que existe o dom de profecia, que é um dos dons do Espírito Santo, conforme eu já lhes falei. Porém, eu creio que ele fala através de Jesus Cristo, não pelo profeta, porque ele é a palavra final. Ele é o próprio Deus encarnado e ele é o verbo que se fez carne. Então, ele é Deus e ele fala através de Jesus Cristo. Ok? Ok, entendi a resposta do professor Leandro. Os nossos telespectadores também entenderam a resposta. Eu agora vou fazer a mesma pergunta para o apóstolo Deltamar. Sobre Amós 3:7. Preciso fazer a pergunta novamente, apóstolo Deltamar? Não preciso. Não precisa. Vou fazer a pergunta. Oi? Não precisa, eu entendi. Então vou cronometrar aqui, apóstolo Deltamar. 3 minutos para o senhor estar respondendo. O tempo é todo seu, fica à vontade. Ok, muito obrigado. Amós 3:7 vale para cada tempo. Sempre que há filhos de Deus na terra, Deus vai enviar o profeta. Porque somente o profeta pode revelar os segredos de Deus. Deus revela os seus segredos por meio de quem? O senhor Leandro vai dizer que é por meio das escolas pastorais, por meio dos teólogos, sacerdotes, que um prega uma coisa. Não, o senhor está no meu tempo. Mas a Bíblia diz, a Bíblia que o senhor Leandro se recusa a acreditar, diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. E lá no tempo do dilúvio, Deus revelou como que ele ia salvar? Por meio de Noé. No tempo do Egito, Deus revelou por meio de Moisés como ele ia salvar. Deus revelou por meio de Isaías. Deus revelou por meio de Jeremias. Deus revelou por meio de João Batista. Deus revelou por meio de Jesus. Deus revelou por meio de Paulo. Hoje, Deus revela a sua palavra por meio do profeta Cacô Filipe. É por meio do profeta Cacô Filipe. Amós 3:7 está aqui. Enquanto houver estrelas no universo, haverá uma estrela polar. E todas as estrelas do universo, que seja bilhões ou trilhões de estrelas, que seja bilhões ou trilhões de galáxias, todas elas irão girar em torno da estrela polar. Cada tempo, Deus tem uma estrela polar na Terra. Essa estrela polar é o profeta. Os filhos de Deus giravam em torno da estrela polar que era Noé. Os filhos de Deus giravam em torno da estrela polar que era Moisés. Os filhos de Deus giravam em torno da estrela polar que era Elias. A estrela polar de Deus é um profeta. As estrelas de Deus, os filhos de Deus, devem girar em torno de um profeta. No ano 33, Pedro, Tiago, João, Maria Madalena, a Samaritana, o Zaqueu e todos os filhos de Deus que estavam predestinados para aquela hora, giravam em torno da estrela polar que era Jesus de Nazaré. Lá tinha um profeta para revelar a palavra de Deus. Quem era o outro homem que revelava a palavra de Deus? Quem era que dava a conhecer os segredos de Deus? Quem era que dava? Era Jesus. E está escrito na Bíblia que aquilo que está em segredo, viu, senhor Leandro? Aquilo que está em segredo, pertence a Deus. Não cabe aos teólogos, não cabe aos estudantes, aos religiosos, ir procurar saber o que é aquilo, nas escolas pastorais e nos livros. Mas aquilo que está em segredo pertence a Deus. Aquilo que está revelado, pertence aos homens. E Deus revela a sua palavra por meio dos seus profetas. E aquilo que está escondido na Bíblia pertence a Deus. E Deus irá revelar por meio de quem? Amós 3:7, Apocalipse 10:7, diz que é por meio de um profeta. Aqui tem um profeta, com um chamado, uma comissão autêntico, em 24 de abril de 93. Veio cumprir Mateus 25:6, Apocalipse 12:14. Tem as palavras de vida eterna. O seu ministério está na Bíblia. E esse profeta tem uma mensagem destinada a todos os habitantes da terra. Eu vou concluir. E foi dito ao profeta Cacô Filipe, em 93. Assim como Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum, e assim como Moisés, só um minutinho, Ibon Sérgio, pode estar dando um tempo maior para ele, só para me concluir. Assim como Moisés escreveu em detalhes o que aconteceu na criação, a você, Cacô Filipe, tem sido dadas as palavras de vida eterna, e no tempo marcado, tu ensinarás o que não aprendeste para que qualquer que creia tenha a vida eterna. Obrigado. Eu vou dar 35 segundos a mais para o professor Leandro, porque o apóstolo Deltamar passou esse tempo, né? Agora seria o oitavo último bloco, que é as considerações finais, até 7 minutos para cada um. Mas eu pergunto antes se querem colocar mais blocos, né? Havendo concordância de ambas as partes, nós
continuamos. Se não houver, vamos agora para as considerações finais. Hoje não, é só as considerações mesmo, que eu tenho outro trabalho para fazer, mas a gente vai marcar uma outra oportunidade, um outro trabalho, e especialmente alguns textos que foram citados, por exemplo, Amós, eu teria uma explicação, porque esse texto tem que ver o contexto, entendeu? Esse Amós 3,7 estão fazendo uma aplicação errada. Ele fez uma aplicação errada. Eu vou te dar, professor Leandro, só um minutinho, eu vou te dar o seu tempo aqui, o senhor tem 7 minutos e 35 segundos para fazer suas considerações finais. Se o senhor desejar explicar Amós 3,7, fique à vontade. O tempo é seu, você pode usar como você quiser. É algo muito profundo, mas eu vou marcar já para esse texto, para ele, aí vai entrar na parte de profeta, entendeu? A gente vai marcar um outro debate, porque eu gostei muito desse debate, entendeu? E foi muito certo. Aproveitador para falarmos das verdades das Escrituras da Palavra de Deus. Eu quero finalizar aqui, quero agradecer ao convite do apóstolo Deltamar, muito obrigado, me desculpe por qualquer coisa, quero pedir desculpas se eu ofendi esse sentido pessoal, não é minha intenção. Quero também agradecer ao irmão aí que fez aí o debate, e eu quero agradecer ao irmão, como é seu nome? Esqueci, notei aqui, pela primeira vez, como é o seu nome? Kleber? Sérgio Lopes. Sérgio Lopes, exatamente. Irmão Sérgio, eu anotei aqui e acabei perdendo aqui a anotação. Quero lhe agradecer também por esse tempo que o senhor passou conosco, que Deus lhe abençoe. Sobre o profeta, hoje, nos últimos dias, a Bíblia diz, nos últimos dias, que é o tempo que nós estamos vivendo, é somente através de Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. É somente através de Jesus Cristo. Eu quero finalizar a minha fala também, usando o texto de Isaías, capítulo 45, e versículo de número 21. Isaías 45, versículo 21, dizer que só um Salvador, a saber, Jesus Cristo. Olha o texto. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto, e desde a antiguidade, quem desde então o anunciou, porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. E não há outro além de mim. Então é o próprio Deus, dizendo que ele é o Deus justo e salvador, e não há outro. Se não há outro, é ele, e ele diz, não divide sua glória com ninguém. Ele diz que a minha glória não dou para ninguém, a glória é para ele. É somente através dele, somente Jesus Cristo, não precisa de outro homem. E a palavra do Senhor, no mesmo contexto, nos exorta dizendo, por mim mesmo jurei, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não voltará atrás. Quem diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Olha, você pode ver aqui, que Deus está dizendo, o próprio Deus está dizendo, que toda a língua irá confessar, todo este se dobrará que ele é Deus. E aí, quando nós vamos para Filipenses capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Jesus Cristo, diante de Jesus Cristo, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todos vão se dobrar. Se você tem a oportunidade hoje, você está me ouvindo, de reconhecer a Jesus Cristo como o único Deus, como o único Salvador, você tem essa oportunidade. Porque chegará um dia, no dia do juízo, que você vai se dobrar, porque a palavra de Deus diz que toda língua se confessará e todo joelho se dobrará diante de mim. Então foi o próprio Deus, e a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai se cumprir, porque quem falou é fiel. A sua palavra, Deus honra a sua palavra. Deus tem a honra da sua própria palavra. Portanto, quero deixar claro aqui, faço convite ao nosso apóstolo Deltamar, que você reflita a partir desse momento e aceite a Jesus Cristo. Reconheça Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, para que você receba a vida eterna. Porque o próprio apóstolo Paulo pregava e dizia que Jesus Cristo é o Senhor. Você tem que ler Atos, capítulo de número 13, naquele mesmo contexto lá de Atos, capítulo 13, versículo de número 47, que Jesus, ele pregava Jesus Cristo como Salvador.
o próprio Paulo. E aí, esse Simeão, né, Simeão, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 32, ele disse: Eu tenho visto a tua luz, a tua salvação. Ele diz que a luz é Jesus. E João, capítulo de número 6, versículo 12, ele diz: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andarás em treva. Portanto, esse termo salvação é abrangente, e no que diz respeito à salvação das nossas almas, somente Jesus Cristo, porque ele foi que pagou o preço, foi ele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, receba, vocês têm a oportunidade de receber o perdão, a salvação que é em Jesus Cristo. Obrigado. Eu tenho 2 minutos e meio, senhor Leandro. Só isso. Mas seu tempo? Só isso? Só isso mesmo. Ok, nós ouvimos as considerações finais do professor Leandro. Então agora nós vamos passar 7 minutos para o apóstolo Itamar estar fazendo suas considerações finais também. Apóstolo Itamar, o tempo é todo seu, fique à vontade. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de falar aqui no meu último tempo, que João 6, versículo 40, vou lá para o senhor Leandro e para todos aqueles que estão assistindo e irão assistir, Jesus disse: aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Precisa ver o Filho. Se o Filho é Jesus, quem dessa geração viu Jesus? E as pessoas não sabem que o Filho é um profeta. E Paulo diz: agradou a Deus revelar o Filho em mim. E aqueles que seguiam Paulo, eles estavam a receber o Filho de Deus, receber aquele que tinha a revelação de Jesus Cristo para salvá-los no seu tempo. João 6,40. Aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. O Filho de Deus hoje é o profeta Cacô Filipe. E não há salvação fora da mensagem do profeta Cacô Filipe. Lá no tempo de Paulo, quando Paulo disse para o carcereiro de Filipós: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Porque o carcereiro tinha que fazer as duas coisas que Jesus disse em João 17,3. Crê em Deus e naquele que Deus enviou. O carcereiro já acreditava em Paulo, o enviado de Deus. Ele já tinha cumprido uma coisa. Faltava a segunda coisa, que era crer no Deus de Paulo. Faltava crer no Deus de Paulo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? O Deus de Paulo. Crer em Paulo, o enviado de Jesus Cristo, e no Deus que enviou Paulo, que é o Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, que não é só crer em Jesus. Jesus Cristo é Deus. Os fariseus e saduceus criam em Jesus, ou criam em Jeová, mas eles não creram em Jesus. A salvação era crer em Deus, Jeová, e o seu profeta na terra, o seu enviado Jesus. Todos que só creram em Deus foram ao inferno. Lá era crer em Deus e Noé, crer em Deus e Moisés, crer em Deus e Paulo, crer em Deus e Lutero. Hoje é crer em Deus e no profeta Cacô Filipe. Crer em Jesus Cristo, os políticos creem, as prostitutas, os pedófilos, os assassinos, os ladrões, os traficantes, todas as pessoas dentro do cristianismo, os padres, pedófilos, também creem em Jesus. Mas eles têm que, além de crer em Jesus, receber aquele que Jesus Cristo enviou. Sobre Hebreus 1:1, o senhor Leandro falou bem. Tendo Deus falado no passado, antigamente, de muitas maneiras por meio dos profetas, nesses últimos dias falou-nos. É passado, senhor Leandro, mas depois o senhor diz, ele fala. O senhor não pode misturar as duas coisas. O senhor estava me criticando por causa da gramática. Lá ele diz, falou-nos. E nos era presente. Não eram os brasileiros que estavam lá. Presente. Não, não, o senhor não pode me interromper. O senhor tem a gentileza. Não eram os americanos que estavam lá. Não era nenhuma pessoa dessa geração que estava lá. Hebreus 1:1, Paulo diz, falou-nos. É passado. O senhor não pode dizer, Jesus fala. Aí o senhor está contradizendo Paulo. Paulo diz, falou-nos, porque naquele momento a palavra de Deus vinha da boca de Paulo. Mateus 4:4, a palavra que dá a vida, a boca de Deus era Paulo, já não era mais Jesus. Paulo diz passado, falou-nos. Falou-nos é passado. Mas no tempo de Paulo, quem falava? Era Jesus ou era Paulo? Era Paulo que falava. Hoje quem fala é o profeta Cacô Filipe. Quero concluir para dizer também que é dito tantos quanto Deus chamar. Joel 2:28. Deus chama por meio de um profeta. Como foi que Deus chamou Cã, sem Jafé? Por meio de um profeta. Como foi que Deus chamou Maria Madalena, a mulher samaritana, o Zaqueu? Foi por meio de um profeta. Como foi que Deus chamou Timóteo, Silvana, Agabo, Sila, Priscila, Júnior, Andrônico? Como foi que Deus chamou? Por meio de um profeta. Como foi que Deus chamou Filipe Melamp? Por meio de um profeta. Como foi que Deus chamou Orno Neville? Por meio de um profeta. Se há filhos de Deus para estar nessa profecia de Joel 2:28,
Deus tem que chamá-los por meio de um profeta, tanto quanto Deus chamar. Deus chama os seus filhos por meio de um profeta. Sim. E o seu Orleans deveria saber que o Senhor Jesus Cristo é o Deus dos espíritos dos profetas. O Senhor Jesus Cristo não é o Deus das igrejas, nem dos sacerdotes, nem das escolas pastorais, nem de livros sagrados. Mas Jesus Cristo é o Deus dos espíritos dos profetas. E com respeito eu aceitar Jesus Cristo, eu já aceitei. Jesus disse, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Eu recebi o seu enviado, que é Cacó Filipe. Eu já recebi Jesus Cristo. Se eu recebo quem Jesus Cristo envia, é Jesus Cristo que eu já recebi. Jesus Cristo é o meu Deus, e o meu profeta é Cacó Filipe. E o senhor disse aí, Jesus ser a luz do mundo e assim por diante, bem, que quem crê nele não andará nas trevas. Essas escrituras hoje vale para o profeta Cacó Filipe. Se você não quer andar nas trevas, você deve crer no profeta Cacó Filipe. No mais, eu quero agradecer todas as pessoas que assistiram esse debate, todas aquelas que irão assistir. Você é livre, você é um homem livre, uma mulher livre, para examinar e tirar as suas próprias conclusões. Se em você há uma semente de Deus, se você é parte da palavra, criado pela palavra, você irá crer no profeta vivo do seu tempo para que você possa ser salvo. A salvação é um profeta vivo sobre a terra. Atos 13:47. Paulo foi posto para ser a salvação de Deus às extremidades da terra. Onde é que está escrito que os profetas é a salvação? 2 Crônicas 24:19. Os profetas vêm para fazer o povo chegar-se a Deus. E Paulo diz, eu vos noivei como uma virgem casta para se encontrar com Jesus Cristo. Quem preparou a igreja de Jesus Cristo? Foi Paulo, não foi uma Bíblia, não foi um sacerdote, mas foi Paulo. Mateus 10:41. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe, é tempo presente. Não é aquele que recebeu, mas aquele que recebe um profeta. Não aquele que recebe uma teologia, uma igreja, um sacerdote. Aquele que recebe um profeta. Tem que haver um profeta sobre a terra. Então, quem recebeu cada profeta que Deus enviou, quando essa pessoa estava viva sobre a terra, ele foi salvo. Recebeu Jesus? Foi salvo. Recebeu Paulo? Foi salvo. Recebeu Martinho Lutero? Foi salvo. Recebeu Noé? Foi salvo. Hoje, quem receber Cacó Filipe será salvo, porque o galardão de profeta é a salvação. 2 Crônicas 20:20, crê nos seus profetas. Onde é que está o profeta de Deus? Esta é a pergunta que a humanidade deveria responder. João 17:3, Deus tem que ter um enviado aqui. Tudo que nós sabemos, como eu disse, sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre a salvação, nós só sabemos por causa dos profetas. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus falou no passado por meio dos profetas, e Deus falou também por meio de Paulo, e Paulo era um profeta, Deus falou por meio de Irineu de Lyon, Irineu de Lyon era um profeta, quer dizer que Deus não muda, a maneira de Deus é a mesma. Deus tem um profeta aqui chamado Cacó Filipe. Desta vez, a salvação de Deus é o negro africano chamado Cacó Filipe. Muito obrigado. Obrigado, apóstolo Tomar. Quero agradecer ao apóstolo Tomar, agradecer ao professor Leandro. Não, já está encerrado, mas podemos remarcar, né? Só para corrigir uma citação. Um minuto para o senhor, tem que dar para o apóstolo Tamar. Pode dar para ele, irmão. Irmão Sérgio, pode dar para ele. Mas tem que haver concordância de ambas as partes. Eu dou um tempo para o professor Leandro e dou o mesmo tempo para o apóstolo Tamar. E aí encerra. Pode ser. Pode ser, professor Leandro? Pode ser. Então, vou dar 2 minutos para o professor Leandro. Não, só um dá. Só um. Deixa eu dar 2 minutos. Deixa eu zerar aqui. 2 minutos. Aí, em seguida, o apóstolo Tamar tem mais 2 minutos. Que eu falei no início, vocês estão lembrados, né? Regra justa para os dois lados, certo. Ok? Tem pergunta do seu, professor Leandro. 2 minutos. Primeiro, eu quero corrigi-lo nas citações, nas referências bíblicas. Quando ele cita o que eu já havia, repete o que eu já havia citado, Atos 2:39, e ele falou Joel 2:28, que não é o texto que eu citei. Joel 2:39 fala do derramamento do Espírito Santo, nos últimos dias, que se cumpriu em Atos 2, e que não ficou registrado no dia de Pentecoste, que eu falei, porque Joel 2:39 diz que é para todos quando o nosso Senhor chamar. E o que é para todos quando Deus chamar? O batismo com o Espírito Santo, que é Jesus Cristo que batiza, conforme está escrito em João capítulo 1, versículo de número 33.
Jesus é que batiza. Em segundo lugar, quero corrigir também uma citação que o irmão cita aí, erradamente, de João capítulo 6, versículo 40, quando ele diz, para defender o seu ponto, dizendo que aquele que vê o Filho tem a vida eterna. O texto não diz ver o Filho, é vir ao Filho. Então, em outro debate, já vi ele assistindo, falando que essa mesma expressão e tentando pegar esse texto, cita erradamente, para defender sua tese. Quero dizer, meu amado irmão, que você está equivocado, que esse texto lá, você pode analisar lá, devagar, lá o texto lá, que lá não é aquele que vê o Filho, mas aquele que vier ao Filho tem a vida eterna. É o que Jesus disse, aquele que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Então, não é ver o Filho, o texto de João, lá de 6:40, não é ver o Filho, é vir ao Filho, tem a vida eterna. Obrigado. Só para corrigir esse erro, a citação. Obrigado, professor Leandro. Obrigado, professor Leandro. Então, como eu falei, para sermos justos, então vou dar o mesmo tempo aqui para o Apóstolo Tomás. Estou zerando o cronômetro. Apóstolo Tomás, você tem a réplica de 2 minutinhos. Ok, muito obrigado. Todo mundo sabe que Joel 2:28 se cumpriu em Atos 2:38. E Pedro diz, o que vocês estão vendo aqui? Esses homens não estão embriagados. Mas isto é para se cumprir o que disse o profeta. E ele cita a referência. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Se cumpre em Atos 2:38. E quando Deus vai chamar alguém depois disso, Deus vai chamar por meio de um profeta. Com respeito ao senhor Leandro dizer que a palavra não é ver, mas é vir. Isso está escrito nas falsas versões. Nas falsas versões está escrito vir. Agora, mesmo que fosse vir, que não é ver o Filho. Aquele que vê o Filho, porque o Filho de Deus é um profeta. Mesmo que fosse vir, como que alguém pode ir até Jesus, vir até Jesus? Se Jesus é uma pessoa, Jesus não é uma imaginação, Jesus era uma pessoa, é uma pessoa. E ele hoje é Deus Todo-Poderoso. Mas quando ele estava na terra, ele era um profeta. Então as pessoas iam até ele para ser salvo, crer nele para ser salvo. Mas hoje, como é que as pessoas vão até Jesus? A verdadeira versão diz, vê, aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Mas o Filho de Deus é um profeta vivo. Cada profeta mensageiro era o Filho de Deus no seu tempo. Hoje o Filho de Deus é o profeta Cacau Filipe. Aqueles que quiserem conhecer o profeta Cacau Filipe e a sua mensagem, pode baixar gratuitamente nos seus telefones, smartphone ou iPhone. Procure pelo aplicativo do profeta, Profeta Cacau Filipe Oficial. Você baixa o aplicativo, baixe na sua língua e você poderá tanto ler quanto ouvir as pregações do profeta Cacau Filipe. Deus está vivo e Deus fala no presente por meio de um profeta e hoje, para a surpresa da humanidade, Deus fala por meio de um negro chamado Cacau Filipe. Deus visita a África, Deus visita a raça negra e é por esse profeta que todos os filhos de Deus, em qualquer parte do mundo, serão salvos. Obrigado. Obrigado, pastor Tomás. Então, chegamos ao final desse debate. O foco, o objetivo foi convencer os nossos telespectadores sobre em que consiste a salvação. Obrigado, apóstolo Tamar. Obrigado, professor Leandro. Em uma próxima oportunidade, estaremos de volta para mais um debate. Podemos prosseguir com esse mesmo assunto. Aplicativo Profeta Cacau Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o profeta Cacau Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacau Filipe Oficial é para você.